Bom, pessoal, hoje então a gente vai conversar, vamos iniciar então as atividades sobre índices hematimétricos e o objetivo da nossa aula, na semana passada, na verdade na semana retrasada, nós conversamos sobre o leucograma e agora nós estamos entrando então no eritrograma, tá? Então, o que a gente vai conversar agora é uma segunda grande parte, um componente super importante do hemograma, onde a gente vai olhar os eritrócitos, desde a contagem numérica dos eritrócitos até a avaliação da hemoglobina, dos índices hematimétricos, ou seja, agora é uma parte do hemograma em que a gente está dando informação para o médico. O número de hemácias, o número de eritrócitos, e a gente vai dar informações sobre a qualidade dessas hemácias. O volume, o tamanho, o conteúdo de hemoglobina, todos esses conceitos que vão ser extremamente importantes na classificação das anemias, que são os tópicos teóricos que nós estamos entrando nesse módulo também. Tá? Então, lembrando, né, que os eritrócitos, eles têm propriedades que são muito importantes para exercer a sua principal função, que é o transporte de oxigênio. Então, a hemácia é um disco bicôncavo, é uma balinha soft, onde ela tem a porção central mais estreita, o que aparece com essa mancha escura, e na verdade na microscopia, ao contrário, ele parece com uma mancha clara, porque é um efeito da microscopia, como a parte central é mais delgada, passa mais luz, tem menos hemoglobina, e o que a gente vê é aquela palidez central característica no centro das hemácias. Tá? A hemácia, ela tem que manter a sua forma e a sua capacidade de flexibilidade normais para exercer a sua função de transporte de oxigênio. Né? Só que a gente vai ver que podem ter hemácias com formato diferente deste formato de um disco bicôncavo. E é isso também uma das coisas que a gente começa a estudar. Então, a gente vai estudar número, forma, volume, tamanho, cor, todas essas características dos eritrócitos. Então, olhando, né, novamente o resultado de um hemograma, de uma automação, vejam, a parte aqui de baixo, nós já conversamos sobre a contagem global de leucócitos e a contagem diferencial. Agora a gente está olhando este compartimento que nós chamamos de eritrograma. Então, vamos abrir aqui do lado, ó, RBC, número de eritrócitos totais, HGB, dosagem de hemoglobina em gramas por decilitro, HCT, determinação do hematócrito em percentual. E os índices hematimétricos, VCM, HCM, CHCM, RDW, tá lá, ó. VCM, volume corpuscular médio, hemoglobina corpuscular média, concentração de hemoglobina corpuscular média, RDW, que mede o grau de anisocitose, e outros dados serão importantes também, a gente vai explorar isso agora no módulo de anemias, contagem de eritroblastos, reticulócitos, alarmes. E já chama a atenção de vocês que um gráfico, que é o gráfico da dispersão das hemácias, é um gráfico de extrema importância de ser olhado, de ser acrescentado no laudo, porque ele traz informações que muitas vezes os números não vão expressar essas informações. Então, o nosso primeiro ponto, né, que a gente vai conversar é RBC. Então, o equipamento, a automação, ela conta hemácia por hemácia. Então, lembra que nós conversamos rapidamente sobre o método da impedância? Essas hemácias, elas passam por um orifício, elas estão diluídas numa solução inerte, elas passam por esses orifícios e o equipamento vai contar eritrócito por eritrócito. E já vou adiantar para vocês também que, ao passar nesse processo de contagem, o equipamento também mede o volume de cada uma dessas hemácias. Então, eu preciso ter um material em dispersão para que eu consiga contar de forma correta uma a uma das hemácias passando por esse orifício. Valores de referência são diferentes para homens, mulheres, recém-nascidos, na verdade, depois a gente vai ver uma tabela. Nós temos valores de referência principalmente pela idade, mas lembrando que os homens têm um número de eritrócitos, 4,5 milhões a 6, um pouquinho maior que as mulheres, por toda a ação hormonal, os hormônios masculinos, eles ativam, estimulam a eritropoese.
E o recém-nascido também, ó, nasce com de 5,5 a 7 milhões, o bebezinho nasce policitêmico, ele nasce com um número de eritrócitos muito maior, e após as primeiras semanas esse número cai rapidamente e ele já entra em valores mais normais da infância. Mesma coisa, né? O equipamento conta os eritrócitos, mas ele pode sofrer interferentes. Então, que interferentes são esses que podem erroneamente contar as hemácias? Eu posso ter uma contagem de hemácias falsamente elevada. Então, um exemplo, a gente vai ver isso mais na terceira área. Pacientes com número de leucócitos muito elevado, na hora da distribuição desses materiais, né, dos leucócitos, das hemácias, das plaquetas nos compartimentos, pode ocorrer algum tipo de interferência. Veja a fotografia, uma contagem elevada, vocês vão se deparar com hemogramas que o normal de leucócito é de 3.600 a 11.000, a gente pode ter hemogramas com 500 mil leucócitos, 700 mil leucócitos, e esse número elevado pode vir a interferir no número de contagem de eritrócitos totais. Novamente, também as plaquetas, ó, o que a gente está visualizando aqui, vocês viram na semana passada com o Diogo sobre contagem de plaquetas, e nós podemos ter macroplaquetas. Então, podem ter plaquetas quase do tamanho de uma hemácia, e isso pode também provocar uma interferência e confundir o equipamento. Então, aparecerão flags, esses flags serão confirmados numa distensão sanguínea, então, na microscopia, com o alarme, com o flag, a gente pode detectar e pode pensar que a nossa contagem está falsamente elevada. Situações em que a gente pode ter uma falsa diminuição, uma contagem errônea menor do que o esperado. Crioaglutininas, a gente já vai conversar o que é isso. Quadros hemolíticos, onde eu tenho uma grande destruição de hemácias, isso pode romper as hemácias e pode dar um número menor do que o verdadeiro. E a microcitose ou grandes fragmentações também podem provocar esse tipo de interferência. Crio, pessoal, eu não vou entrar muito no detalhe da crio, talvez a gente possa fazer um exercício específico sobre crioaglutininas, mas eu já mostro para vocês na fotografia, ó. Então, as crioaglutininas são anticorpos que reagem a frio, e elas provocam essa aglutinação das hemácias. Isso não acontece em vivo, isso é um fenômeno in vitro. Então, em vivo, nós estamos a 37 graus, no momento que tu coleta esse sangue, o sangue parado na bancada, a temperatura ambiente dos laboratórios é 20, 22, 23 graus. Isso provoca, então, essa aglutinação dos eritrócitos. O problema para nós é que esse fenômeno in vitro faz com que, ao invés das hemácias, olha lá, né, que nós tínhamos olhado, ao invés delas passarem, ó, uma a uma para serem contadas de forma individualizada, as hemácias elas vão passar neste formato aglutinado, como se fosse um cacho de uva. Então, hipoteticamente, que aqui teriam 50 hemácias que deveriam ser contadas uma a uma, elas são contadas em bloco, e o equipamento entende que isso é como se fosse uma hemácia somente. Se vocês olharem aqui os resultados, e depois no final dessa aula vocês vão entender um pouquinho melhor, retornem para esse slide, vocês vão ver, ó, que ele contou 0,18 hemácias vezes 10 na 6. Isso é incompatível com a vida. A gente acabou de olhar que o número normal é 4,0 a 6,0, de 4 a 6 milhões de hemácias. Então, o indivíduo não tem hemácias, né? Então, na verdade, a gente já começa a observar e começa a desconfiar que ele não contou adequadamente esses eritrócitos. Vocês vão ver também, agora a gente vai falar nos índices hematimétricos, vocês vão ver que esses valores aqui, é uma crio grande, são números absurdos, não existem esses valores, tá? E olha lá o que aparece de flag lá embaixo, ó, RBC com uma distribuição anormal. O equipamento detecta, pode sinalizar, aqui são flags que são importantes de serem observados pelo operador, ele detecta, e na lâmina, né, na verdade ele sinaliza que pode ter um problema. E a lâmina, quando nós fazemos a distensão e a coloração dessa lâmina, nós confirmamos esse processo, essa interferência. Então, crioaglutininas.
A gente vai ver que não é só o número de eritrócitos que sofre interferência, nós temos também os índices hematimétricos, e fica aqui a pergunta, né? Tem um parâmetro no eritrograma que não sofre a interferência das crioaglutininas. Eu deixo como desafio para vocês, para a gente responder depois lá no fórum, tá? Qual é o parâmetro no eritrograma que não sofre a interferência das crioaglutininas? Vamos seguir. Segundo parâmetro que o eritrograma determina é o hematócrito. Então, a gente acabou de contar as hemácias e o hematócrito hoje ele é calculado pela automação. Vejam, ó, se nós colocarmos o sangue total num capilar, se eu submeter esse capilar a uma centrifugação, eu tenho a separação dos meus compartimentos. Eu tenho plasma, eu tenho a papa de hemácias, e aqui não aparece, mas tem uma interfacezinha branca, uma camada branquinha, aonde estão os leucócitos e as plaquetas, e fecha o nosso sangue total. Então, na verdade, ó, o hematócrito, veja, o percentual, ele é a proporção, qual é a proporção que as hemácias ocupam no global, no todo do sangue total. Vejam que um paciente normal, ele fica na ordem, ó, de 50%. Então, metade do sangue é composto por hemácias. Isso no indivíduo normal. Então, hoje é um valor calculado, então ele mede a proporção, tá? Aqui a técnica, né, como era feita antigamente, quando era uma técnica manual, pode-se coletar direto de um capilar, às vezes vocês veem essa técnica em bancos de sangue, para a seleção dos doadores. Então, o preenchimento, ó, do capilar, nós fechamos uma das extremidades com massinha de modelar, submetemos esse material a uma centrifugação e retiramos da centrífuga, vejam a separação, e fazemos uma leitura numa régua especial, onde a gente mede nesta régua qual é a proporção dos eritrócitos em relação ao todo. Tá? Terceiro parâmetro, também importante para o médico, é a dosagem de hemoglobina. Lembrando que a hemoglobina é a proteína que faz, a principal proteína responsável pela ligação com o oxigênio, pelo transporte de oxigênio. Então, a gente também vai ver depois lá nos conceitos de anemia que o parâmetro hemoglobina para o médico é o determinante se o paciente está anêmico, é anêmico ou não. Então, a dosagem é muito importante no hemograma. Tá? Ela é uma dosagem espectrofotométrica, a hemoglobina, nós complexamos a hemoglobina com uma substância que dá uma cor e medimos isso em 540 nanômetros. Valores de referência acompanham também, homens têm uma hemoglobina um pouquinho mais alta, né? 13,5 a 17,5, olha a unidade de gramas por decilitro, do que as mulheres, e lembra lá o recém-nascido, que ele nasce com muitos eritrócitos, por consequência, ele tem uma dosagem de hemoglobina maior. Olha lá alguns interferentes que podem, né, atrapalhar, falsear os resultados. Como é uma dosagem espectrofotométrica, vejam que lipemia, gordura, né, pode dar uma palidez na cubeta e isso provocar uma densidade ótica maior e interferir. Alguns medicamentos que vão dar a mesmo tipo de lipemia, essa palidez no plasma pode ser um interferente, e a própria sujeira nas câmaras, que pode, na hora da dosagem espectrofotométrica, aumentar esse resultado, aumentar a DO, e a gente vai ter, então, um resultado falsamente elevado. Aqui é só para representar para vocês, existem várias tabelas de valores de referência, mas para mostrar para vocês ó, como os valores de referência eles mudam em cada faixa etária. Então, olha lá o sangue de cordão, o bebezinho nasce, né, com eritrócitos elevados, primeiro dia, terceiro dia, 15º dia, e vejam que isso vai caindo, ó, de 5 milhões para 4 milhões e meio, e claro, o adulto, né, volta, mas fica na ordem de 4 milhões, de 4 a 5 milhões por microlitros de sangue. A hemoglobina, por consequência, cai também. A gente nasce ao primeiro dia, hemoglobina elevada, 18 gramas por decilitro. Vejam que na primeira infância, 3 meses, 1 ano, 5 anos, a hemoglobina cai de forma significativa na fase de crescimento e depois atinge parâmetros de adulto, homens e mulheres. Né? O hematócrito acompanha e o VCM a gente já vai conversar sobre ele. Tá?
Muito bem, então olha lá, conversamos sobre o RBC, Red Blood Cells, contagem de eritrócitos, HGB, dosagem de hemoglobina, e o hematócrito, determinação do hematócrito, cada um nas suas unidades. Agora a gente vai conversar sobre o segundo componente, que é um componente calculado dentro dos equipamentos. Mas um componente muito importante, porque ele vai me dar informações sobre tamanho, volume, cor, então informações que vão construir a classificação das anemias que a gente vai conversar na teoria, tá? Então agora a gente vai conversar sobre o volume corpuscular médio, a hemoglobina corpuscular média, a concentração de hemoglobina corpuscular média e o RDW, que é o grau de anisocitose das hemácias. Vamos lá, então. Volume, pessoal, VCM, volume corpuscular médio. Ele pode ser calculado matematicamente, mas os equipamentos determinam exatamente, né? Eles determinam o volume, eles contam as hemácias e eles medem o volume em femtolitros de cada eritrócito que está passando na frente do raio laser, tá? Então, o valor de referência do VCM fica de 80 a 100 femtolitros. Vejam que cada hemácia que é contada, isso é colocado, é feita uma curva de Gauss. Então, o que a gente está dizendo, né? As hemácias, elas não saem todas exatamente do mesmo tamanho da medula óssea. Existe uma pequena variabilidade aceitável, que é justamente esse desvio padrão, de 80 a 100 femtolitros, sendo que o VCM é a média dessa curva de Gauss. Então, quando eu digo que um VCM dá 90, significa então que a maioria dos eritrócitos estão com o volume de 90 femtolitros. Mas é óbvio que existe uma dispersão. Podem ter alguns eritrócitos que saíram com 85, 86, com 92, 93, enfim, tá? Então, o VCM, ele é a média, lembrando que é um número médio, tá? Olha lá, começam algumas nomenclaturas. Muito bem. E se as hemácias que estiverem saindo da medula óssea não forem todas de volume normal? Se estiverem saindo hemácias grandes da medula óssea, ou se estiverem saindo hemácias muito pequenas, e isso a gente vai ver nas anemias. Tem defeitos, deficiências que fazem com que as hemácias saiam de volume grande de dentro da medula óssea, ou que elas saiam com volume muito pequenininho. Então, as nomenclaturas que a gente tem, ó. Quando o VCM, que é a média, quando a maioria das hemácias estiverem com volume maior do que 100, isso a gente chama de macrocitose. Opa, só um pouquinho. Quando a maioria tiver com volume inferior a 80, nós chamamos que as hemácias são microcíticas. Existe uma microcitose, tá? A gente já vai ver alguns exemplos. Olha lá. Então, olha lá um exemplo de microcitose. Eu tenho um VCM ó, de 63,7. Lembra que o valor de referência é de 80 a 100. O que esse gráfico está me dizendo? Né? Que a maioria está com volume 64. A maioria está saindo com volume pequeno, menor do que o ideal da medula óssea. Tá? Então, relembrando lá, né? Tem 5 milhões de hemácias, tem 10,5 de hemoglobina, tem 32% de hematócrito e tem um volume médio de 64. Esse volume médio nada mais é do que a média, o centro da curva de graus do gráfico de dispersão das hemácias. Vejam, pessoal, que o meu olho, e eu coloquei uma foto, o nosso olho não tem sensibilidade para enxergar se as hemácias estão com volume normal, pequeno ou grande. Então, a gente confia. Hoje os equipamentos são muito exatos e eles nos trazem informações muito precisas. O equipamento, né, a contagem, a medida está me dizendo que a maioria está com volume menor do que o normal. O que, olhando a fotografia, a gente não consegue ter esse discernimento. Microcitose, hemácias com volume menor do que o ideal, do que o valor de referência. Olha lá uma normocitose, né? O exemplo, 3,8 milhões de hemácias, hemoglobina 11,1, se eu pensasse que isso é um adulto, um homem adulto, isso é uma hemoglobina baixa para ele, um hematócrito de 33% também baixo, mas um VCM normal. Então vejam, a gente começa a construir os conceitos de anemia. Eu posso ter um paciente anêmico que está anêmico, ele está com menos hemoglobina do que o esperado, e ele
como o slide anterior. E ele, além de estar com menos hemoglobina, ele está está produzindo hemácias com volume pequeno. Segundo exemplo, eu tenho um paciente anêmico, mas o tipo de anemia dele produz hemácias de volume normal. Ele pode ter outros problemas, mas o volume, a característica aparente da hemácia está normal. Normocitose a gente nem cita quando a situação é normocítica, tá? E olha lá o terceiro exemplo, né? A macrocitose, de novo, ó. 2,69 tem menos eritrócitos do que o esperado, 10,6 de hemoglobina tem menos hemoglobina do que o esperado, é um paciente anêmico, tem 31,6, 32% de hematócrito, e o VCM está 118. Normal de 80 a 100 está muito acima do normal. Então, a gente diz que esse paciente é macrocítico. Claro que olhando a fotografia, a gente que tem experiência, eu consigo ver, né? Pelo menos assim, parece que são umas hemácias grandes, né? Eu brinco assim, parecem umas bolas enormes. No mínimo, a gente vê que tem diferença de tamanho entre as hemácias. Mas, de novo, nosso olho não é a nossa principal ferramenta para que a gente faça a classificação e escreva no laudo do médico. O número predomina sobre a observação dos olhos que a gente vai ter, tá? Além do VCM, que é o volume, micro, normo e macrocitose, o segundo índice hematimétrico, a hemoglobina corpuscular média. A gente não explora muito esse índice. A hemoglobina, nos conceitos, vocês vão ver que é como se fosse o peso da hemoglobina dentro da hemácia, é a medida do peso da hemoglobina. A gente acaba não usando muito, né? Também pode ser calculada, mas o equipamento faz essa determinação, tá? Então, é a dosagem da hemoglobina dividido pelo número de eritrócitos que ele contou, vezes 10, e o resultado é em picograma. Valor de referência, ó, de 27 a 32, tá? De 27 a 33. Menor do que 27 seriam hemácias microcíticas e maior do que 33 estaria associada a uma macrocitose. Mas a gente no dia a dia não trabalha muito com HCM. A gente trabalha mais com o CHCM, que é o terceiro índice hematimétrico, a concentração de hemoglobina corpuscular média, tá? Então, aqui a gente está vendo realmente qual é a proporção, veja o resultado também em percentual, qual é a proporção que a hemoglobina está dentro do eritrócito. Vejam que o normal é 33, então 33% da hemácia é completo por hemoglobina. Esse valor varia de 31 a 35, e de novo, valores inferiores a 31, eu digo que o paciente é hipocrômico, tem menos hemoglobina do que o esperado, e valores acima de 34, vou pensar 35, 36, nós não usamos mais o termo de hipercromia. Já vou explicar para vocês o que acontece, tá? Então, vamos olhar a fotografia disso. Olha lá uma situação de hipocromia, CHCM abaixo de 31. Olha nosso exemplo, ó. 5 milhões de hemácias, 9 de hemoglobina, uma anemia, 30,7% de hematócrito, 54 de VCM, então tá bem microcítico, e olha o CHCM, 29,3. Isso está dizendo, então, que o paciente tem uma anemia microcítica, de volume pequeno e hipocrômica. Claro que se eu olhar a fotografia, numa hipocromia muito elevada, eu consigo ver, ó, a hipocromia, ela é a medida do tamanho do halo branco central das hemácias. E eu vou voltar, ó, para uma foto onde tem um halo normal, olha lá, ó, olha lá um halo normal de aproximadamente 1/3 das hemácias, e olha a fotografia de um paciente com hipocromia. Abre, né? Às vezes elas ficam quase como se fossem hemácias fantasmas. A gente vê esse termo também usado na literatura, tá? Então, novamente, né, um índice que mostra, que fala sobre a cor da hemácia. Então, eu tenho um índice que fala sobre o tamanho, que é o VCM, e um índice que fala da cor, o CHCM, tá? Lembrando que o histograma, ó, RBC, ele fala do tamanho. Então, esse histograma tá bonitinho também, ó. O pontilhadinho é a distribuição de um paciente normal. E está mostrando o meu paciente bem deslocado para a esquerda, porque ele tem um VCM, ó, a média 54. Então, todo mundo está saindo muito pequenininho de dentro da medula óssea.
Então, além delas estarem saindo com tamanho, com volume pequeno, elas estão saindo também com muito pouca hemoglobina dentro delas, porque elas têm um CHCM de 29%. Tá? Olha lá, o outro lado, né? A hipercromia, um CHCM acima de 34, 35. Olha o nosso exemplo. 4,9 de eritrócitos, 14,8 de hemoglobina, 41 de hematócrito, 83 de VCM, que está normal, e um CHCM 36,5, tá? Que é o termo usado de hipercromia. Na verdade, não existe a hipercromia, não existe a capacidade da hemácia de levar mais hemoglobina do que nessa faixa de 30%, 33%, tá? O que acaba acontecendo nesses casos é a presença do esferócito, que a gente vai ver na próxima aula das alterações eritrocitárias. Olha lá, a hemácia perde membrana, permanece com o mesmo conteúdo de hemoglobina, e ela parece que está mais concentrada, ó, parece que ela está hipercrômica. Então ela mexe, ela fica menorzinha e a cor dela fica um marrom mais escuro. Vamos ver se eu tenho outra foto. Essas fotos estão mais, né? Então olha lá, a hipocromia, a hemácia tendendo a palidez central grande fantasma, e a situação de hipercromia, né? Uma foto extrema, aonde eu tenho, ó, hemácias microcíticas, perderam membrana, a gente vai ver a teoria disso, e falsamente parece que elas concentram mais hemoglobina. Então, não existe a hipercromia, existe uma situação onde eu tenho esferócitos e o CHCM vai estar alto. Tá? E o último índice, que é o RDW, Red Cell Distribution Width, varia de 11,5 a 15, na verdade varia de equipamento para equipamento. E o que mede o RDW? Né? A gente viu que quando a gente olha a curva de Gauss, o VCM é a média, né? É o pico, é a região central da curva. O índice que mede o desvio padrão, a dispersão em volta da média, é o RDW. Então, vamos olhar esses três gráficos, ó, o vermelho, o verde e o azul. Vejam que se a gente fosse olhar o zero, seria o VCM, né? Mas eles são gráficos diferentes. Esse tem uma pequena dispersão em volta da média, o verde já tem uma dispersão maior e olha o azul, tem uma baita de uma dispersão. Então, eu poderia dizer que são pacientes com o mesmo volume médio, mas a dispersão, a diferença entre pequenos e grandes é completamente diferente. Isso é significativo nas anemias. Tá? E é isso que a gente está falando, né? A gente pode estar falando de um paciente com uma normocitose, olha, macroscopicamente, né, a fotografia já chama atenção. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Aqui uma situação normal, uma dispersão, uma formação normal de tamanho. Olha esse terceiro, todo mundo pequenininho, então eu esperaria um VCM baixo. Esse aqui, todo mundo grande, um VCM alto. E esse aqui, ó, pessoal, uma diferença de tamanho, pequenos misturados com grande. Se a gente for olhar, tá aparecendo aqui, né? Como é que eu consigo? Todo mundo tem o mesmo hematócrito. Deixa eu ver se eu consigo só. Acho que eu não vou conseguir. Mas eles têm um VCM diferente. Então, olha lá o nosso exemplo, né? A gente tem um paciente com 5 milhões de eritrócitos, 10 de hemoglobina, 32 de hematócrito, um VCM de 59 e um RDW de 14. Então, eu estou dizendo o quê? Que ele está anêmico, a maioria que está saindo com volume menor, mas a dispersão é todo mundo meio parecido. Todo mundo é pequenininho da mesma forma, tá? Olha esse outro exemplo aqui, já o gráfico, né? O pontilhado, já dá para ver que a maioria está deslocada para a esquerda. Então, de novo, né? 4,7 milhões, 11 de hemoglobina, 35 de hematócrito, VCM 74, então a maioria está pequeno, e o RDW, o índice percentual, 15%. Então, todo mundo é de uma maneira uniforme pequena. Esse exemplo, pessoal. Vejam que já chama a atenção do gráfico que tem dois picos. Então, ele já mostra nitidamente ó, que estão saindo duas populações de tamanhos distintos da medula óssea.
E aí vocês vejam que nessa situação, os números, o equipamento ele não libera 2 números, ele não interpreta cada um desses gráficos de forma diferenciada. Então ele está dizendo, ó, 4 milhões, 10,8 de hemoglobina, hematócrito 34, VCM 73. Quem é o 73? É este pico ou é este pico? Ou é a média dos dois? Então o equipamento ele se perde, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Mas ele está dizendo ó, que o RDW é 26%, normal de 11 a 15, está aqui o RDW. Ele está dizendo que é uma coisa com uma dispersão muito grande. Essa é uma situação clássica que nós chamamos de dupla população eritrocitária. Então, sempre que vocês encontrarem o gráfico de dispersão, onde vocês têm 2 picos, nitidamente ou não, a gente tem que botar no laudo presença de dupla população eritrocitária. De novo, pessoal, são os números que vão nos dar, nos nortear, como que a gente faz a interpretação desses hemogramas. Então, olha lá, um pico único, olha esse que interessante, ó, ele tem um joelho, né? Mas nitidamente isso para o médico, isso para tratamento, a gente não entrega o gráfico para o médico. Então, o bioquímico, o operador, ele tem, ó, o farmacêutico, enfim, quem está fazendo o laudo, ele tem que descrever que isso está acontecendo, porque só o número não vai dar essa informação. Olha esse, ó, tem uma população bem importante, pequenininha, que precisa ser laudado. E esse, nitidamente, tem 2 picos. Olha o RDW, 44, uma baita, uma dispersão. Vejam, ó, um RDW de 12, um VCM de 84. Vejam que o número, ele fala somente do pico principal, do gráfico principal. Ele não faz nenhuma menção que existe uma população de células pequenininha. Isso tem que ser complementado pelo operador. Aqui também, né? Vejam, ó, um VCM 80, praticamente ele está considerando só a informação do pico principal, mas ele chama atenção no RDW de 19. Então, ele diz que esta base está alargada. Isso tem que ser observado, tem que ser laudado. A dupla população eritrocitária, que a gente já conversou, né? Uma fotografia, onde aparece dupla POP muito importante, a gente vai ver. Um paciente que estava muito hipocrômico por deficiência de ferro e começa a receber sulfato ferroso. Então, ele tem as hemácias antigas, que duram 120 dias, ainda as hemácias doentes, hipocrômicas, e já começam a aparecer as hemácias no momento em que ele recebe sulfato ferroso. Recebe o complemento e já começa prontamente a produzir hemácias normais. Então, eu tenho uma mistura de hemácias, as hemácias antigas, que não foram ainda removidas da corrente circulatória, porque vão ser removidas ao final de 120 dias em média, e já tenho as novas hemácias que estão entrando na corrente circulatória, normais, porque a medula recebeu o ferro e está tendo condições de formar uma hemácia normal. Então, é importante, eu vou ter um gráfico de 2 populações bem nítidas, e é importante, porque daí o médico vai saber, ele está prescrevendo sulfato ferroso e ok, acertou no diagnóstico, o paciente está respondendo. Uma outra situação em que a gente tem, são tempos diferentes, imaginem um paciente, eu vou voltar aqui na fotografia, ó, vocês imaginem um paciente que chegou na emergência com uma hemoglobina, aqui, um paciente que chegou com uma hemoglobina muito baixa e por uma decisão médica, às vezes até por risco de vida, foi prescrito para ele receber uma transfusão sanguínea. Então, vocês imaginem misturar este sangue desse indivíduo que está microcítico, hipocrômico, muito anêmico, com uma bolsa com hematócrito de 45%. Eu posso ter a situação da dupla população eritrocitária novamente, né? As hemácias doentes, enquanto eles estão resolvendo qual é o tipo de anemia, o que aconteceu, eu vou ter uma mistura das hemácias doentes do meu paciente com as hemácias normais que ele recebeu da bolsa de sangue. Se eu fizer um hemograma no dia seguinte, uma dupla população eritrocitária. Eu tenho uma mistura do sangue do paciente alterada com o sangue normal. Para finalizar, então, pessoal, essa é a interpretação dos nossos resultados, né? VCM, microcitose e macrocitose, o CHCM, hipocromia e a hipercromia, que a gente vai ter que procurar esferócito, e o RDW acima de 15, uma situação de anisocitose, e muitas vezes acima de 24, quase, né, olhar o gráfico, mas muito sugestivo de dupla população eritrocitária. Alguns artigos, né, algumas referências para vocês complementarem, quem tiver interesse.
que são classificações desses parâmetros que estão sendo utilizados e como fazer essas classificações. E, resumidamente, né, em relação à coloração, uma situação de normocromia, uma hipocromia, olha as hemácias fantasmas, e a presença do esferócito com o termo errôneo de hipercromia. Em relação ao tamanho, um tamanho normal, uma dispersão normal, normocítico, uma microcitose, ó, hemácias pequenininhas, e uma macrocitose, hemácias grandes. Tá, pessoal? Então, sobre alterações eritrocitárias, a interpretação do eritrograma, essa é uma aula introdutória. Em seguida, a gente vai ter uma aula que a gente vai falar daí da morfologia. Então, além do tamanho, além da cor, além do número, além da hemoglobina, as hemácias podem também, em função de alterações na sua formação, caírem na corrente circulatória com formas diferentes. E é isso que a gente vai conversar logo em seguida. Obrigada.